Peregrinos, filme da Lituânia, está presente na Mostra de Cinema de São Paulo, que acontece até o dia 2 de novembro. O filme esteve presente no Festival de Veneza de 2021, ganhou prêmio da Seção Horizonte e acompanha a história de Indre e Paulius, dois investigadores. Acompanha a história de duas pessoas que viajam até uma pequena cidade para poder investigar por conta própria todas as passagens em que o ente querido esteve antes da sua morte. Indra era casada com a vítima e Paulius era o irmão da vítima. E os dois fazem essa viagem até essa pequena cidade, fazem essa investigação conforme os laudos, né, das investigações da polícia, passam por todos os lados, passam por todos os caminhos, por tudo em que a vítima enfrentou e como uma forma mesmo de investigação própria, mas essa peregrinação não é tão fácil como parece. Revisitar o passado, revisitar uma tragédia não é fácil. É um filme interessante por acompanhar essa busca por, de certa forma, curar as cicatrizes dos dois que tiveram uma perda enorme, algo brutal. Um crime aconteceu em uma das cidades mais tranquilas, um crime, né, uma barbaridade aconteceu em umas cidades mais tranquilas, e os dois partem por essa investigação por conta própria, mas o filme ele fica meio estranho. O filme ele começa meio estranho por justamente a gente não entender o que está acontecendo, não entender o que se passa. A gente acompanha essas duas pessoas que a gente não entende quem são. Aos poucos o filme vai entregando algumas migalhas, vai entregando algumas informações. Nós compreendemos que eles são, são a família da vítima. Indri era casada, estava à espera de um bebê, e já Paulius era o irmão da vítima. E os dois partem, né, por essa peregrinação como uma forma de ter ali as suas cicatrizes, né, curadas. Mas é algo revisitar, né, onde a vítima passou, tudo que aconteceu com ela, todos os trechos desse crime bárbaro, que houve um culpado, que o culpado está preso, só que a história é bem confusa para mim, porque eu não consegui entender exatamente, eu não consegui entender ali a construção dessa história. Basicamente, o plano principal do filme, né, vai ter o spoiler, o plano principal do filme é acompanhar esses dois que estão com uma busca de uma cura pessoal. Passar a família, um ente da família, infelizmente, ele foi vítima de um crime bárbaro, brutal, e eles querem visitar todos os trechos em que a vítima passou, saber todos os detalhes, tudo o que aconteceu, né, saber quem estava mentindo ou não. Enfim, esse caso, houve um criminoso, o criminoso está preso, prisão perpétua, mas os dois buscam passar por essa missão, querem cumprir essa missão. Aí a gente já tem um filme bem mais intimista, por acompanhar então uma necessidade, uma cura espiritual. Só que não é fácil passar por todo esse trajeto, não é fácil passar por esse caminho, visitar, saber todos os detalhes de um crime de alguém íntimo, de alguém próximo, saber o que ele sofreu, saber onde ele sofreu, por cada detalhe. Eu entendo que talvez seja uma necessidade mesmo das pessoas de quererem saber onde está a família, onde está o irmão, onde está o marido, querer saber o que fizeram com ele, o que ele sofreu. Só que essa missão não é fácil, é dolorosa. E eu acho que acredito que essa é a proposta do filme, é bem mais íntimo e acompanhar os dois que acabam sofrendo bastante com todo esse processo, verdades acabam sendo reveladas. Indri, depois da morte do marido, ela estava grávida, ela fez o aborto, se não me engano, ela perdeu o bebê, acredito que ela tenha feito o aborto, justamente por não
depois do marido ter morrido. Já Pauline, ele também sofre bastante por ter seu irmão ter colocado dentro de um porta-malas, ter sido humilhado, ter sido violentado e, e o filme tá bem mais para esse lado de cura de qualquer outro do que de qualquer outro propósito. Às vezes o filme traz uma questão, uma reflexão sobre as pessoas que estão ali em volta de ter visto uma tragédia, porque nos atos, nos processos, muitos dizem que não viu nada, ninguém presenciou e eles não acreditam nisso. Então, como uma forma de suprir essa dúvida, por suprir essa pulga atrás da orelha, eles investigam. E assim eles começam a descobrir que tinham pessoas, as pessoas estavam presenciando isso, elas estavam bêbadas, elas viram o irmão e marido dentro do porta-malas, que estava chorando, mas não fizeram nada, com medo de também entrarem por serem culpados ou por não acreditar que algo terrível iria acontecer. Então o filme talvez ele vá talvez ele tenta ir, talvez o propósito tenta também seguir uma reflexão de que a gente não dá importância ou a gente não consegue ver quando uma coisa séria está prestes a acontecer. Em todo caso, é um filme que não consegue impactar da forma como deveria. A narrativa segue entregando migalhas ao longo do filme, traz esses dois personagens que eles são completamente excêntricos, são frios e são excêntricos, cada um tem uma peculiaridade, eles estão completamente incomodados com tudo isso, eles fazem um humor ácido um com o outro, e com as outras pessoas que estão ao redor, como por exemplo Paulino, ele e a cunhada, a ex-cunhada, eles cercam uma mulher e falam, fala a verdade, senão eu vou jogar ácido em você. E aí ele vai e joga, a mulher se assusta, grita, mas não era ácido, era água. Ou quando Paulinho, ele entra dentro de um porta-malas do carro e fica dentro do porta-malas, aí bate para poder abrir. E aí a Indri deixa ele lá dentro, só depois abre. Depois ele sai lá e pronto. Então, são personagens também excêntricos que acabam é, que estão incomodados, mas que eu acho que o filme ele não consegue cooperar. É um filme estranho, é um filme muito estranho. Ele traz uma história estranha, ele traz uma história de uma certa cura uma certa cura na alma, uma cura espiritual, ou uma curiosidade, ou uma necessidade, uma necessidade de ter empatia, é, uma dor que eles precisam sofrer para acompanhar o que o ente querido passou, para acompanhar, para saber o que ele passou, mas também tem uma questão de poder talvez trazer essa reflexão sobre o que a gente faz quando algo estranho acontece na nossa frente, a gente presta atenção, a gente dá importância, a gente brinca. Talvez também tenha dado talvez tenha também dado essa ênfase, tenha dado a entender isso. Em todo caso, eu acho que o filme ele perde força, ele não consegue atingir, ele não consegue ser importante, ele não consegue surpreender, ele não consegue ter o impacto da forma como eu penso que é o propósito deles. Eu acho que esse filme ele acaba tendo esse problema de narrativa, ele acaba tendo esse problema de história e que não impacta e que não consegue ter a força como deveria. Tanto nessa construção dessa investigação própria, a gente primeiro fica confuso sobre o que está acontecendo, depois nós percebemos que eles são civis, não são policiais e que a cidade é muito segura. Aí eles têm essa questão de que a cidade não viu nada, como uma cidade bem movimentada, tranquila, não viu nada. Depois encontram as pessoas que estiveram presentes, que viram, mas que não chamaram a polícia, não deram nenhuma importância, acharam que era só uma pequena briga. Daqui a pouco
conversam com essas vítimas, com essas pessoas que testemunharam, até mesmo que não testemunharam, falam também com pessoas que que testemunharam, que não testemunharam, ficam sabendo sobre o que de fato aconteceu, sobre onde aconteceu, onde ficou trancafiado. Só que o filme ele só fica desses dois pontos de vista. A gente não tem mais brechas. Por justamente o filme se fechar nessa peregrinação, ele não se abre, a gente não sabe mais sobre o criminoso que está em prisão perpétua, que já está preso, já está na cadeia. É um filme ele, tão fechado, tão pequeno, tão em busca de algo tão íntimo que talvez dependa de cada pessoa. Eu não senti tanto impacto, o filme ele não funciona para mim. Não gostei de Peregrinos, não gostei tanto de Peregrinos. Eu acho que é por esse motivo que deixo essa dica e também deixo a curiosidade para saber o que vocês acharam, se vocês gostaram ou não desse filme, porque eu acho que vai ser mesmo de pessoa para pessoa. Um filme sobre uma necessidade pessoal, so, é, de uma necessidade de ter uma empatia, uma curiosidade para saber por onde o ente querido, por onde a vítima passou, como ela foi torturada, até mesmo para refletir sobre se a gente dá importância para quando algo estranho acontece em nossa frente, enfim. É um filme estranho para mim, é um filme estranho, não vai, eu acho que não vai mesmo estar nas categorias finais do Oscar. Por mais que tenha ganhado um prêmio em Veneza do ano passado, em 2021, na sessão de Horizontes, o que é incrível, porque ganhou um prêmio na sessão Horizontes em Veneza e eu não gostei. É para vocês verem que ganhar prêmios nem sempre significa que vai agradar todo mundo, entende? E isso é bom, isso é cinema, experiência cinematográfica, entende? Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Deixa seu curtir, não esqueça de curtir, não esqueça de compartilhar o vídeo, deixar sua opinião aqui embaixo e até a próxima. Tchau!